Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo da nossa playlist de notas históricas e curiosidades sobre o xadrez, feitas de uma forma bem simples, mas também bem objetiva ao mesmo tempo. E vamos continuar vendo aí algumas partidas do Adolf Anderssen, alguns desses jogos esquecidos, que foram publicados bem depois por algumas revistas inglesas, e aí muita gente ainda não conhece essas partidas, né? Eu pesquisei bastante para encontrá-las e eu vou deixar a fonte aqui embaixo, tá? Para quem quiser dar uma olhada. E é um site excelente, por sinal, tem muita coisa sobre a história de xadrez, então eu vou estar deixando aqui. É um site em inglês, mas quem quiser dar uma olhada lá, tem muita coisa boa. É, o Adolf Anderssen, ele nasceu no ano de 1818 e veio a falecer no ano de 1879. Ele foi basicamente o principal jogador da escola romântica de xadrez, uma era em que os jogadores se preocupavam muito com é, o desenvolvimento, né, ataques direto ao rei, sacrifícios em troca da cabeça do rei inimigo. E aí foi um período também de muito desenvolvimento para o xadrez. Foi a época quando a galera começou a estudar a fundo o xadrez, de fato, né, com suas limitações, mas começou a se desenvolver alguma teoria. E aí Adolf Anderssen, justamente com Paul Morphy, Steinitz e vários outros, contribuíram muito durante essa era, né? O Adolf Anderssen também fez muitas composições de xadrez, venceu muitos torneios fortes, entre eles o torneio de Londres, 1851, na sua primeira edição, e o torneio de Baden-Baden, né, ou Baden-Baden, não sei como pronuncia direito, 1870, um dos torneios mais fortes da época, né, era considerado o torneio mais forte da época. Bem, separei duas partidas pra gente. A primeira entre Adolf Anderssen e Augustus Mongreden, jogada em Londres, 30 de maio de 1851. Por sinal, justamente no torneio, né, de Londres, 1851, também um dos torneios mais fortes da época. O Adolf Anderssen inicia a partida com E4, o oponente respondeu E5, e aí, para os amantes do gambito do rei, né, que leva sempre a posições malucas e ataques violentos, F4 foi o que foi a opção que o Adolf Anderssen teve para a partida desse dia. Seguiu o peão, toma o peão em F4, cavalo F3. Outra opção muito comum é você trazer o bispo para a casa C5, tá? Ok, C4, perdão. Cavalo F3 foi o que seguiu. Temos G5. Bem, hoje a gente sabe que não é a melhor continuação para as negras, mas que de fato naquele tempo o pessoal acreditava que manter esse peão a mais era uma coisa absurdamente boa, e o Adolf Anderssen vai acabar provando que pode não ser. Ok, seguiu H4, tentando justamente enfraquecer os peões das negras e acabar recapturando. Tivemos G4 atacando o cavalo, que vai para a casa G5. Ok, H5 defendendo o peão em G4, para ele não ser capturado pela dama. Bispo C4 ataca o peão em F7, que é defendido com o cavalo H6. D4, constituindo um excelente centro, e atacando o peãozinho aqui em F4. Tivemos F6, contra-atacando uma peça. E aí aqui o Adolf Anderssen já começa a mostrar para que veio. Ele faz, essa peça aí eu não ligo muito, né? Vou acabar tomando esse peão aqui, porque eu sei que teu rei vai ficar todo lascado aí, vai, né, ficar muito exposto. E eu acho muito mais futuro para mim, por exemplo, trocar uma peça por dois peões, né? Que é o que acontece. Depois de peão toma o cavalo, peão toma o peão G5 e ficam dois peões por uma peça. Ok. Mas mesmo assim, uma posição muito aberta, né? O rei negro muito exposto, com um desenvolvimento muito fraco, o que vai deixar as negras em maus lençóis. Depois de cavalo F7, o cavalo estava sob ataque. Temos G6, que ataca o cavalo também. Depois de cavalo G5, temos bispo E5, atacando a torre lá em cima. E aqui eu não sei porque não seguiu o lance torre H6, né? Mas as negras preferiram continuar com o lance D5. Ok, né? As peças são dela, ela faz o que ela quiser, entregando um peão de graça. O Adolf Anderssen foi lá e fez, quer me dar peão? Tá certo, eu capturo, né? É uma posição no mínimo engraçada essa daqui, pelo menos pra mim, porque o centro, né, cheio de peças brancas aqui, bem bonitinhas, assim, certa simetria, e eu acho engraçado.
C6, ataca o bispo. Parece que esse cara das negras tem uma obsessão pelos bispos, né? Só atacando bispo, bispo, bispo. E tem uma torre caindo lá em cima. Não sei, vai ver que naquele tempo o cara não sabia que a torre era menos valiosa que o bispo. Enfim. Bispo F7, cheque, né? Trocando um cavalo por um bispo. E além disso, entregando um peão em troca do rei ficar mais exposto, né? Traz o rei para a casa F7. E aí, só então, ele captura a torre em H8. Beleza. As negras continuarão com o bispo H6. Perceba que isso é um ataque à descoberta, né? Em cima do bispo branco. E aí, depois de roque, cheque, né? Roque seguido de cheque, porque a torre vai parar na coluna F. E quem está na coluna F? O rei. Rei G8 tem que sair do cheque, né? Atacando o bispo. O bispo vai para F6, né? Dizendo a dama, estou de olho em tu, vis. A dama sai fora. Dama E8. E aí, depois de cavalo C3, defende o peãozinho em E4. Cavalo D7. As negras dão uma desenvolvida e também atacam o bispo, né? Que é defendido com o lance R5. E aí o cara das negras faz, não, quer saber, não vou jogar, não vou capturar não, já estou mal mesmo, não vou trocar peça, né? Cavalo F8. Dama D3, olha só, dando uma centralizada bonita na dama, dando, já mirando ali, né? Olhando ali pro rei inimigo, se liga. Depois de bispo E6, dando aquela desenvolvida, cavalo E4, perceba como o Adolf Anderssen traz as peças por ataque muito rápido. Depois de dama G6, temos bispo E7, ameaçando, né, capturar o cavalo lá em cima. E não só isso, você também abre para a torre, né? Você não só ameaça algumas trocas que podem ser chatas, né? Porque as brancas têm vantagem material, mas não só ameaçando isso, mas também abrindo para a torre, aqui em F7. E depois de rei H8, que foi o que seguiu, torre F6, a dama sai do ataque para G7, mas aí agora, quando a dama sai daqui, ela deixa esse bispo sem defesa, né? E aí pode seguir o golpe tático, o bispo toma em F8, a torre tem que retomar, e aí o bispo sem defesa é capturado. E depois de H4, cavalo F6, H3, torre D6, H2, rei H1, o adversário do Anderssen também abandonou, né? Aqui a vantagem das brancas é gritante, não tem nem para que continuar. Bem, a segunda partida que eu queria mostrar é essa daqui, jogada entre Adolf Anderssen, de brancas, contra um rapaz chamado Laroche, também jogado em maio de 1851, no mesmo torneio de Londres que eu cheguei a mencionar mais cedo. Dessa vez, agora, olha só que interessante, o Laroche sai com o lance C5, que depois vai ficar conhecido, né, como a defesa siciliana. Olha que interessante, como para naquele tempo, né, que não tem muita teoria de abertura. E aí o que é que o Anderssen joga? O lance bispo C4, que hoje em dia não é uma das mais populares, não é ruim, mas também não é das mais populares, né, um dos mais populares contra a siciliana. Seguiu cavalo C6, cavalo C3, perceba, ele joga meio que na Sicília, naquelas fechadas, né? Mas não segue a mesma teoria da siciliana fechada. Depois de E6, D3, cavalo de G7, bispo F4, E5, atacando o bispo, que vem para casa G3. Você vê isso aqui? Não me parece, pelo menos para mim, assim, uma estrutura, né, das brancas jogando contra a siciliana tradicionalmente, né, como é hoje em dia. Ok, temos D6, dando uma reforçada nos peões do centro. F4, a gente está falando de era romântica de xadrez, né? Então os jogadores vêm mesmo com tudo para tentar abrir linhas e começar a expor mesmo, né? Muitas vezes acabam perdendo, por quê? Porque o rei também está muito exposto, né? Você expõe o rei inimigo, mas você também fica exposto em troca de abrir linhas. Ok, peão toma em F4, bispo toma em F4, coluna F aberta agora, cavalo G6, cavalo de G2, desenvolve defendendo o bispo, A6, roque, bispo E6, próximo da troca, ok. O Anderssen troca, né? O rei fica um pouquinho mais exposto também. Temos bispo G3, bispo E7, D4, trocas no centro, dama D7, cavalo de C2, e aqui o adversário do Anderssen troca em D4. Temos E5 atacando a dama sai para a casa C4, onde ela não deixa o rei inimigo rocar, muito importante. Depois de bispo F6, lance não muito agradável, né? O bispo não está numa posição muito agradável. Você percebe que as peças negras têm certa dificuldade para jogar, enquanto as brancas estão melhores, né? Temos cavalo C3, provavelmente indo para esse importante ponto forte aqui, que é a casa D5.
E aí depois de torre C8, a dama volta para B3, cavalo E7, torre de AD1, B5, A4, cavalo C6, cavalo D5, colocando o cavalo na excelente casa central, e aí cavalo D4, atacando a dama das brancas. E aí, o que é que você faria nessa posição? Um diagrama de tática muito interessante. Dá um pause e tente descobrir. Eu acredito que vale muito a pena pensar nessa posição. Bem, se você pausou ou não, lá vai a solução. A solução é torre tom, cavalo em D4, muito interessante. E não só isso, um duplo sacrifício, entre aspas, né? Duplo sacrifício de qualidade. Na verdade, você está ganhando duas peças por uma torre. O Anderson já tinha uma capacidade excelente de perceber que vale a pena entregar uma torre por duas peças, né? Depois de peão toma a torre em D4, torre toma o bispo em F6, né? E você não pode recapturar a torre, só vou te mostrar, né? Se você recapturar a torre, você leva este pequeno ataque duplo do cavalo, né? Esse pequeno garfo, e aí já era, né? Atacando aí rei e dama ao mesmo tempo e perdendo a partida de imediato. Então depois de torre toma F6, o adversário do Anderson abandonou. Por que parece, esses jogos não eram muito conhecidos, tá? Pelo que eu andei pesquisando, devendo ser publicados recentemente. Enfim, recentemente que eu digo, claro, 1900 e alguma coisa, né? Mas claro, desde a data que várias partidas já tinham sido publicadas, né? Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você está gostando da playlist até aqui, comenta embaixo, vou ficar muito feliz mesmo, gostei muito dos comentários de vocês. Peço perdão pelo áudio do primeiro vídeo, mas são coisas que acontecem. E espero que fique tudo bem com isso. Forte abraço e a gente se vê muito em breve. Valeu e até mais.